Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Santos procura um atacante para suprir a saída de Soteldo e também de Gabriel Veron. E um nome que lá atrás já foi cogitado no Peixe, volta a ser cogitado. Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos. Então vamos à informação do Diário do Peixe sobre o jogador, sobre esse interesse do Santos no jogador, e depois a gente traz aqui alguns números do atleta, tá certo? Então, vamos à matéria do Lucas Barros, que traz o seguinte: Santos demonstra interesse em Brian Rodrigues, mas negócio é considerado difícil. E aí a matéria começa dizendo o seguinte: o Santos está de olho no mercado para reforçar o setor ofensivo e demonstrou interesse no atacante uruguaio Brian Rodrigues, do América do México. A informação foi revelada pelo empresário do jogador, Edgardo La Sálvia, em entrevista ao programa El Espectador. Segundo ele, Inter de Miami e Palmeiras também monitoram a situação do atleta. O Diário do Peixe apurou que no Santos o nome do uruguaio foi oferecido e agradou tanto a diretoria quanto a comissão técnica, que busca um ponta pela esquerda para suprir as saídas de Soteldo e Gabriel Veron. Apesar disso, fontes internas avaliam que a negociação é considerada difícil, principalmente pelos valores envolvidos. Outro fator que pode ser um entrave, segundo pessoas ligadas ao Peixe, é uma acusação de estupro envolvendo Rodrigues, feita por uma mulher de 26 anos em maio de 2024. A denunciante afirma que o jogador e dois amigos cometeram abuso sexual e de confiança. O Santos deseja que a situação judicial seja resolvida antes de prosseguir com as tratativas. Aliás, duas observações, tá? Primeira observação, ele tem contrato com o América do México até o meio do ano que vem, ou seja, ao final dessa temporada ele já poderia assinar um pré-contrato, o jogador que tem 25 anos, e o Vasco, Corinthians e o próprio Santos, num passado recente, né, na última temporada, inclusive, demonstraram interesse no jogador. O Vasco chegou até a ter tratativas para contratar o Brian Rodrigues, esbarrou nessa questão dessa acusação, e caso fechasse a contratação, teria uma cláusula no contrato de que, caso ele fosse condenado, o vínculo seria rescindido. Então, não sei qual que vai ser a postura do Santos em relação a essa acusação, se vai avançar nas tratativas e coloca essa cláusula, né, o que é bem comum quando algum jogador sofre alguma acusação, né, desse nível. Mas também tem a questão financeira, que é um jogador que, querendo ou não, ainda tem mercado. Tem clubes interessados no jogador. A gente citou aí no começo da matéria o Inter de Miami, time de Lionel Messi, e também o Palmeiras. Palmeiras, inclusive, que está ganhando uma bolada só com a participação do Mundial de Clubes. Então é uma concorrência, financeiramente falando, complicada para o Santos. Qual que é o perfil de nomes que o Santos deseja? Jogadores que possam vir por empréstimo, com valor de compra fixado, ou jogadores que estão sem clube. E aí você só acaba, né, realizando o pagamento dos salários e, obviamente, de luvas, ou envolver algum jogador de troca, algo nesse sentido. Então, assim, é uma negociação considerada difícil por conta desses dois pontos. Mas, continuando aqui. Atualmente, Brian tem contrato com o América até o meio de 2026. Na atual temporada, soma 13 gols e 9 assistências em 42 partidas pelo clube mexicano. O jogador também figura constantemente nas convocações da seleção uruguaia. Revelado pelo Peñarol, Rodrigues se destacou ainda jovem no futebol uruguaio e logo foi vendido ao Los Angeles FC, da Major League Soccer, em 2019. Pelo clube norte-americano, disputou 55 jogos, 8 gols e 12 assistências. Em 2022, foi negociado com o América do México, onde se destacou nos últimos anos. Enquanto analisa possíveis reforços para o setor ofensivo, o Santos já tem 2 jogadores acertados para a sequência da competição: o lateral direito Igor Vinícius e também William Arão. Ambos já realizaram exames médicos e agora aguardam a conclusão da parte burocrática para serem anunciados oficialmente. E aí, a título de curiosidade para vocês, só para a gente trazer aqui no Transfer Market, né, alguns detalhes
do jogador e preferencialmente ele atua mesmo como um ponta pela direita. Em alguns momentos, principalmente na última temporada, chegou a atuar como ponta pela direita, mas é mais raro, tá? Ele é um jogador que preferencialmente atua como um ponta pela esquerda. Então, ó, aqui, ó, 2024-2025 foram 8 jogos, ele fez 7 na ponta esquerda e também atuou como um meia ofensivo. Ele fez 3 gols como ponta esquerda, deu 3 assistências e 1 gol como meia ofensivo. E aí aqui, ó, vamos colocar na última temporada também pra gente ver. A temporada 23-24 atuou 13 jogos como ponta esquerda e 1 jogo na ponta direita, tá? Que, como eu falei para vocês, é mais raro ele jogar ali como ponta pela direita. E o Santos quer um jogador para resolver essa lacuna que ficou com a saída do Soteldo e também com a saída do Gabriel Veron. Mas, aliás, né? Mais ou menos, né? Porque os dois também não estavam jogando nos últimos jogos, mas em relação à construção de elenco, eram 2 atletas que o Santos não conta mais. Um foi vendido ao Fluminense e o outro vai ter o seu contrato rescindido. Vai, inclusive, deve jogar, né? No Juventude, estava pelo menos em tratativas avançadas. Assim, falando da parte do campo, tá? O Brian Rodrigues sempre foi um jogador que, quando apareceu o interesse do Santos, porque não é a primeira vez que o Santos tem interesse no jogador, eu sempre citava como um jogador que me agradava, tá? O estilo de jogo dele me agrada. Só que é um jogador que tem uma concorrência muito grande, como eu disse. Então, sendo bem sincera, não imagino o Santos conseguindo avançar nessa contratação. Tem essa acusação, ainda é uma acusação, até fiz uma pesquisa aqui para ver se eu vi alguma coisa de condenação, mas até onde a gente sabe é uma acusação. E claro, caso fechasse com o Santos, imagino que teria uma cláusula ali para proteger o clube, tá? Mas acho muito difícil. É um nome que me agrada. Acho que é um jogador que, se o Santos fechasse, viria facilmente para ser titular. É muito mais jogador do que, por exemplo, o Guilherme, que hoje vem sendo titular do time do Santos. Acho até mais jogador que o próprio Soteldo, tá? Mas vamos ver o que o Santos vai fazer nesses próximos dias aí. Lembrando que o Santos conseguiu o recurso em relação à possibilidade de transfer ban do Arouca pela contratação do João Basso, então o Santos não está impedido de registrar atletas, segue ativo no mercado buscando soluções. O Santos deseja atacante para jogar ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ouvi que pode ser até 2 atacantes, dependendo do que o Santos achar no mercado. Deseja também mais um lateral direito. O nome do Mike do Palmeiras é um nome que está em alta no Santos também, mas as negociações só devem dar um passo a mais após o término da participação do Palmeiras no Super Mundial. E o Santos também deseja um zagueiro. Jogadores para chegar e ser titular. Só que tem essa questão, esse importante empecilho chamado dinheiro. Será que o Santos vai conseguir? Espero que consiga montar um time competitivo para o segundo semestre. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha desse interesse do Santos em Brian Rodrigues e se tem um outro jogador aí que você acha interessante o Santos ir atrás. Me conta nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!